Eu sou Jonas Lessa, sou gestor ambiental de formação e um dos empreendedores por trás da Retalhar. Retalhar é um negócio de impacto que faz a logística reversa de uniformes profissionais. Tá, confuso, né? Muita coisa, muita informação, muito termo técnico. Antes de mais nada, todo empreendedor tem que ter uma visão. A gente está muito habituado com o empreendedor com um olhar estritamente financeiro, né? Em criar uma empresa para lucrar e resolver minha vida. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando de empreendedores sociais ou empreendedores socioambientais, acho que eu me encaixo melhor nesse caso, que tem uma visão de solucionar problemas. Pelo seguinte, eu entendo que nós estamos em um sistema, macrosistema, que é o sistema ambiental. Está dado. É o planeta Terra e não tem, por enquanto, não temos alternativas. E dentro desse sistema ambiental está o sistema social, né, a sociedade. A gente comete o equívoco de entender então a economia como um subsistema da sociedade. E aí a gente olha a economia como uma bolha, vê de fora, a economia é assim, o mercado é assim, o mercado pensa isso, não é por aí. Pera, não estamos falando de um subsistema, na verdade a economia é um mecanismo que vai regular as trocas entre a sociedade e o meio ambiente. Quanto custa tirar algo do meio ambiente e colocar na sociedade? Quanto custa devolver algo que a sociedade usou e descartou e devolver isso para o meio ambiente? Isso tem um custo altíssimo e não é internalizado hoje pela nossa economia. Eu, enquanto empreendedor socioambiental, tenho essa visão de reequilibrar essas contas por meio da economia. Vamos fazer com que a economia de fato regule essas trocas. E aí, como que a gente vai fazer isso? Pela ideia da economia circular. A economia circular é uma nova economia que corrige o que a gente acabou criando, esse termo da economia linear. Vamos parar de extrair loucamente, produzir, consumir e descartar, porque isso não está levando a lugar nenhum. Pelo contrário, está levando a um grande acúmulo de resíduos naquilo que poderia ser recurso para alimentação, para habitação, entre outras coisas. E aí a gente faz isso hoje usando esse trabalho com uniformes profissionais. As empresas geram uma enorme escala desse tipo de resíduo, do uniforme, que vai sendo descartado. Em média, todos os anos as empresas descartam e as grandes empresas descartam de 10 a 20 toneladas, cerca de 50 mil peças de roupas por ano. E essas peças ainda teriam muita utilidade. Ainda que elas não sirvam como uniforme, elas são recurso para muitas outras coisas. E aí as empresas, na intenção de garantir a segurança no descarte de uniformes, estão queimando esse resíduo. E aí você não queima só o material, você queima também todos os recursos que foram usados na fabricação do material e você queima também todas as oportunidades que existem para quem poderia entrar numa cadeia de reaproveitamento desse material. E a Retalhar faz justamente esse trabalho. Pegar esse resíduo que seria queimado, criar um novo ciclo de reaproveitamento para ele, com novos produtos, articulando esse trabalho com cooperativas, e aí entra a visão social que a gente tem também. A economia não é para um enriquecer e outros enriquecerem um pouquinho atrás deles. Não, é para todo mundo. Todo mundo deve se beneficiar do trabalho porque somos interdependentes. Então, uma mão de obra cooperativa, que de fato coopera, colabora, trabalha em conjunto. E a gente faz isso articulando com cooperativas de costureiras que estão na periferia da Grande São Paulo, agregam valor ao nosso serviço, recebem valor por isso, em termos de renda, empoderamento, sensação de pertencimento, cidadania. E também incluímos cooperativas de catadores que fazem o difícil trabalho de separar os componentes desse uniforme, né? Eu usei o termo logística reversa, que é o tipo de serviço que a gente presta. A logística reversa, na prática, é o processo pelo qual o resíduo pós-consumo tem os seus materiais separados e reinseridos no setor produtivo. Esse processo de separação, embora pareça, não é nada simples e ele hoje é feito por cooperativa também, uma cooperativa super eficiente, formada por imigrantes, refugiados, egressos do sistema prisional e outras pessoas que querem aderir a esse grande ecossistema voltado para solucionar problemas e convertê-los em valor compartilhado. É disso que se trata Retalhar e trabalhamos diariamente para trazer do pior cenário para o melhor possível. Ainda que a gente saiba que há limitações, estamos trabalhando todos os dias com inquietude, sabendo que a gente está no menos pior, mas para que cada vez mais a gente vá do menos pior para o melhor e existe um caminho claro para isso. Assim como a Retalhar fez com uniformes, você pode fazer com roupas e você pode fazer com vários outros tipos de produto. Eu tenho certeza que tem muito resíduo e oportunidade sendo queimada
em todo o mercado, em toda a tal da economia que a gente olha de longe, mas que a gente esquece que nós somos agentes econômicos. Enquanto consumidores de uma balinha, nós somos investidores do fabricante dessa balinha. A gente não pode esquecer disso. Então, reconhecer o nosso papel e colaborar, contribuir para aquilo que a gente realmente acredita que é o certo a ser feito.